A nossa transmissão está sendo atacada, nós precisamos ajeitar ainda o áudio. A nossa equipe de transmissão está rezando e está tentando fazer o possível e nós estamos em combate espiritual e é hora de rezar. Eu convido você a tomar a sua cruz, convoco você, pegue a sua cruz, vamos rezar e clamar a São Miguel Arcanjo. Primeiro era a internet que não estava conectando, a equipe correu, conseguiu conectar a internet, mas o nosso áudio não está funcionando direito. Você está tendo sim dificuldades de ouvir essa transmissão, por isso nós vamos rezar. Pegue a sua cruz e vamos rezar juntos invocando a presença de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da Guarda, rogai por nós. E nós vamos rezar também a oração de São Bento 3 vezes, clamando essa graça de conseguirmos resolver esse problema do áudio. Você reza junto comigo, invocando a proteção da Santa Cruz, para que você possa ouvir a mensagem do Senhor. O inimigo não quer que nós preguemos a palavra do Senhor, um evangelho tão forte como o de hoje que vamos falar. O inimigo não quer que você escute a proclamação da palavra de Deus. Por isso ele ataca a transmissão, depois ele ataca o áudio e nós vamos rezar para que esse inimigo seja derrotado. Pegue a sua cruz, pegue a cruz do seu texto. Se você não tem a cruz, nós estamos aqui com a medalha de São Bento nesta nossa cruz e rezamos com toda a fé. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Mais uma vez nós rezamos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Eu convido você a rezar junto comigo também a oração do Lembrai-vos, uma oração composta por São Bernardo, o grande São Bernardo, que tinha tamanha fé em Nossa Senhora, e compôs essa oração clamando e pedindo para que nada atrapalhasse a nossa transmissão. E nós vamos, junto com ele, rezar essa oração. Está lá na página 133 do nosso livrinho, nós abrimos ela aqui, a página 133, e vamos rezar juntos essa oração, clamando para que Nossa Senhora auxilie na nossa transmissão. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como mãe recorro de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. A irmã está acompanhando no chat, responde para a gente se você já está ouvindo o áudio normal no seu celular, no seu computador, na sua TV, se já está normal ou se você ainda está tendo problemas para ouvir. Mais uma vez nós vamos rezar. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro de vós me valho. Gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas,
Ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Nós confiamos na Santíssima Virgem Maria, que ela, que é terror dos demônios, vai afastar a presença do inimigo e nós vamos conseguir realizar essa transmissão. Eu peço que a Irmã Maria Jacinta reze junto comigo a oração da Augusta Rainha, que invoca a presença dos anjos. Você que não tem costume de rezar o terço do combate, deixa eu ver onde ela está no nosso livrinho da Vitória no Combate, a oração da Augusta Rainha. Está aqui na página 125, nós abrimos lá para a gente rezar juntos essa oração da Augusta Rainha, invocando mais uma vez a autoridade da Virgem Maria. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam quem como Deus? Ninguém. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Algumas pessoas aqui tendo um pouco de dificuldade, outras conseguindo ouvir. O áudio parece que está meio fechado, mas nós vamos caminhar com a nossa live. A nossa equipe está aqui tentando resolver o nosso problema. E eu vou começar com você a palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Pega essa passagem, que é uma passagem muito importante. Para a irmã que está no chat, vai dando feedback para os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo. Algumas pessoas estão ouvindo no computador, outras na TV estão conseguindo ouvir, outras pessoas não estão conseguindo ouvir. No computador que eu tenho diante de mim, o áudio ainda está ruim, mas algumas pessoas na TV está bom. Eles estão tentando aqui, mas nós vamos começar a nossa formação do dia de hoje. A nossa formação está na palavra de São Mateus, capítulo 14, versículo 30. Essa passagem é uma passagem muito propícia para aquilo que a gente está enfrentando hoje na nossa live. Você sabe que a palavra de Deus é uma palavra que é proclamada para muitas pessoas da nossa live da Pompeia. Nós somos quase 30.000 famílias a cada dia que rezamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram. E a cada dia nós enfrentamos combates e precisamos prestar atenção em Jesus, porque algumas vezes nós tiramos os olhos dele. Deixa eu contar o que está acontecendo no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. O que acontece nesse momento? Evangelho de São Mateus, capítulo 14, houve a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus pede para os apóstolos seguirem adiante no barco, porque ele quer rezar. Ele despede a multidão e ele sobe a montanha para rezar, como ele fazia tantas vezes. E nessa hora, os apóstolos saem no mar. Eles eram pescadores, sabiam perfeitamente o que fazer no mar, sabiam perfeitamente o que fazer, mas nessa hora começa a tempestade. Eles remam, mas o vento está contrário e a tempestade está crescendo, e os apóstolos estão ficando muito preocupados, estão com medo. Mas nessa hora, quando a gente olha aquele medo, aquela tempestade chegando, a gente começa a ver Jesus aparecendo. Por quê? Porque Jesus está caminhando sobre as águas, indo ao encontro deles, e eles estão com medo, e naquela hora eles acham que é um fantasma, e o Senhor diz: não tenham medo, sou eu. Essa passagem é uma passagem importantíssima para a gente ouvir. Uma passagem: não tenha medo, sou eu. E São Pedro, e a gente já conhece qual é o caráter de São Pedro. São Pedro, ele é cheio de vontade, ele é impetuoso. E muitas vezes São Pedro não pensa bem no que está fazendo, mas naquela hora ele tem confiança, porque os outros estavam com medo, achando que era um fantasma, mas ele, naquela hora, acreditou e olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu, me manda caminhar sobre as águas. Senhor, se és tu, me faz caminhar. E São Pedro, cheio da fé,
em Jesus começa a caminhar sobre as águas, e ele vai caminhando ao encontro de Jesus, aquela hora ele está caminhando e ele vê que consegue caminhar sobre as águas, como Jesus estava vindo de lá, São Pedro estava caminhando sobre as águas daqui para lá, e conseguia ver o Senhor vindo, e conseguia caminhar sobre as águas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está caminhando com fé. E ele olha para Jesus e ele sabe que ele está com os olhos fixos em Jesus e consegue caminhar com fé. E ele consegue andar sobre as águas. Aquilo não é algo que São Pedro descobriu, e agora eu sei como é que caminha sobre as águas. Não é que Pedro estudou o mar, estudou o seu peso, estudou o seu calçado, estudou o vento e conseguia caminhar sobre as águas. Não. Nessa hora, São Pedro está caminhando porque ele olhou para Jesus. Nessa hora, há o componente da fé. E esse componente da fé é decisivo. Porque São Pedro está caminhando sobre as águas, porque ele tem fé em Jesus. Quantas vezes no nosso dia a gente caminha com fé? Quantas vezes no nosso dia a gente caminha e sai de casa dizendo: eu hoje estou com Jesus, eu fiz a minha oração da manhã, eu rezei o meu rosário da madrugada, eu caminho firme no Senhor, eu vou para o meu trabalho e eu vou cheio de fé, proclamando, dou glória a Deus. Caminho rezando porque eu sei que eu estou com Nossa Senhora está comigo, mas de repente acontece alguma coisa que eu fico mal. Acontece alguma coisa que eu perco a fé. Acontece alguma coisa que parece que está tudo perdido e aquele homem ou aquela mulher que começou o dia cheio de fé já começa a ficar triste. Aí já começa a pensar: e agora? Já começa a pensar: não vai dar certo. Já começa a pensar: estou afundando, e de fato afunda. Você é assim? Começa o dia cheio de fé, cheio de alegria, e no meio do dia acontece alguma coisa, e pode ser que nem seja alguma coisa que aconteça. As coisas continuam do mesmo jeito, porque Jesus está caminhando nas águas de lá para cá. A tempestade está acontecendo do mesmo jeito, o vento está batendo do mesmo jeito, o Pedro está caminhando do mesmo jeito, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Que São Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a colocar os olhos no vento. Quantas vezes acontece isso comigo e com você? Até eu abanei o braço e a nossa vela apagou, mas eu vou acendê-la de novo porque isso é sinal de fé. Eu acendo essa vela por sinal de fé, para proclamar que eu tenho fé que o nosso áudio vai voltar ao normal, e eu tenho fé que a sua tempestade vai ser vencida. E se você está afundando, é a hora de olhar para Jesus, porque quantas vezes no nosso dia nós enfrentamos provas tremendas. Nós enfrentamos provas grandes e nós estamos enfrentando uma prova agora na nossa live. Esse é o momento da proclamação da palavra do Senhor, e se você está enfrentando uma prova grande, é a hora de você falar com São Pedro: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor, porque eu estou perecendo. As coisas ao meu redor podem não ter mudado, mas eu tirei os olhos de vós, Senhor Jesus, e coloquei os olhos no meu problema. E quando eu coloco os olhos no meu problema, eu sinto faltar as minhas forças, porque eu e você somos fracos. Eu e você somos débeis. Eu e você não temos força para caminhar sem olhar para Jesus. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos os olhos nele, nós podemos recobrar a nossa força, e mesmo que nós estejamos afundando no mar, lá talvez na superfície tentando nadar, ou mesmo talvez lá no fundo do mar, o Senhor está pronto para nos levantar. Se a gente diz: Senhor, salva-me, vamos fazer esse movimento no chat, vamos escrever: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Essa era uma das jaculatórias, das frases preferidas de Santo Afonso Maria de Ligório, e é a minha frase preferida, é a frase que eu mais digo ao longo do meu dia. Muitas vezes os irmãos que sentam comigo no ofício divino, na liturgia das horas, lá onde a gente tem a Santa Missa, onde a gente reza, me escutam dizendo o nome Jesus.
Nessa hora que eu estou dizendo Jesus e digo o nome alto. Às vezes alto eu não consigo segurar e digo o nome Jesus. E no coração eu digo, salva-me. Essa é a oração de São Pedro. E essa é a oração do guerreiro do exército de São Miguel que está enfrentando uma batalha, mas não quer tirar os olhos fixos em Jesus. Tem uma música que eu cantava muito quando eu ia na comunidade Canção Nova, quando eu era leigo, uma música do Eugênio Jorge que dizia, ponde os olhos em ninguém mais que nele. Nessa hora, é a hora da gente olhar para Jesus. E é a hora da gente ter os olhos em Jesus, mesmo que nós estejamos enfrentando batalhas tremendas, mesmo que a prova seja uma prova tremenda, nós vamos olhar para Jesus e dizer, Senhor, salva-me, porque nós não somos nada sem Jesus. E Nossa Senhora nos apresenta sempre Jesus, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, sempre nos leva a Jesus. Por isso, olha para Jesus. No meio dessa tempestade, olha para Jesus. No meio dessa tribulação que você está enfrentando, olha para Jesus, olhos fixos nele. Senhor, salva-me, porque Jesus está com a mão estendida. E está com a mão estendida para te levantar. Está com a mão estendida para te tirar dessa situação difícil. Está com a mão estendida para te tirar dessa situação tremenda de perigo, de dor, porque Ele é o teu Salvador. É a hora de você, junto com Jesus, ir atrás das pessoas que junto com você podem estar talvez em situação difícil, mas precisam olhar para Jesus, precisam olhar para a Virgem Maria.